Fala galera do meu canal. E aí, tudo bem com vocês? Eu estou muito bem. Bom galera, meu nome é Willer e o vídeo de hoje é alcoolismo, ou melhor, vício no alcoolismo. Mas antes de começar o vídeo, vai deixando aí ó, o seu like, se inscrevendo no canal aí embaixo. Me segue aqui ó, no Instagram. E ative o sininho que vai estar desse lado aqui e vamos embora pro vídeo. Bom galera, o que eu vou falar aqui hoje é muito resumido, tá? É muito resumido e diz assim aqui ó: alcoolismo e suas consequências à saúde. O alcoolismo pode causar o câncer, pode surgir em regiões do corpo humano que entram em contato direto com a bebida alcoólica, como boca, laringe e esôfago. Pode causar também diabetes. O ato de consumir álcool continuamente pode provocar a inflamação no pâncreas, órgão responsável pela produção de insulina no organismo, levando ao diabetes. Sistema digestório. O estômago de um alcoólatra pode sofrer erosões por conta do excesso de álcool. Além disso, há o risco de surgimento de gastrites, inflamações e hemorragia no sistema digestório. Também o cérebro. Beber álcool em demasia pode provocar efeitos nocivos na região cerebral, afetando a memória e as capacidades cognitivas do indivíduo. Problemas comuns na vida social de um alcoólatra: envolvimento com crime, maus tratos e violência doméstica, desorientação na rua, acidente de trânsito, abandono de emprego ou estudo. E agora galera, primeiros passos para se livrar do vício de álcool. Só um pedacinho que eu vou falar para vocês. O acompanhamento de um psicólogo é muito importante para tratar o alcoolismo. O portal Psicologia Viva pode ajudá-lo com isso, para consultar-se com um psicólogo online. Bom galera, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal aí embaixo, me segue aqui ó, no meu Instagram e ative o sininho que vai estar desse lado aqui. Muito obrigado galera e até a próxima, que eu fui! Fique agora com o vídeo. Tchau galera! Vamos atender a Valquíria, que nos escreve: Padre, eu acredito que o senhor possa me orientar sobre um conflito que tenho vivido e que já me segue durante muito tempo da minha vida. Eu estou sempre tentando achar a melhor maneira de lidar com isso, mas não é fácil. Meu pai é alcoólatra, violento, agressivo, sempre tratou muito mal a mim, minha mãe, meus irmãos, constrangendo-nos, sem qualquer respeito e sempre nos criticando cruel e implacavelmente. Nunca entendi por que minha mãe continuou com ele. Lembro de uma pregação que o senhor fez, em que o senhor disse que nós não devemos deixar as pessoas nos jogarem os seus lixos. Mas parece ser mais complicado quando essa pessoa é o próprio pai. Aguentei a vida toda que ele jogasse o seu lixo sobre nós. Nunca consegui impor nenhuma condição minha a ele, pois ele nunca se submeteu a nada e, apesar de tudo, eu não queria perdê-lo.
a ele e também a minha mãe. Trata todos como quer e pronto. Quando eu tentava reagir, ele me massacrava. Esse é o meu conflito, Padre. Amar o meu pai, mas ao mesmo tempo não conseguir conviver com ele sem me sentir humilhada, desrespeitada. Já tentei de todas as formas. Às vezes me afasto, às vezes me aproximo, mas é sempre muito doloroso. Às vezes também sinto pena dele. Hoje sou casada, feliz, mas ainda alimento esse conflito. Não sei se devo me afastar totalmente. Não sei se ainda sei como lidar com isso. Se fosse uma outra pessoa, eu com certeza me afastaria, mas sendo meu pai, é bem mais complicado. Muito obrigado, Padre. Muito obrigada, Padre. Suas palavras têm sido uma luz no meu caminho. Quem nos escreve é a Valquíria. Muito obrigado, Valquíria. Eu sei o que você passa, minha filha, porque vejo de perto o tempo todo as consequências nefastas que o álcool provoca numa pessoa. Primeiro que toda vez que você tem uma pessoa viciada, você está diante de uma pessoa que perdeu a pertença. O que o vício faz? Ele age na vida de uma pessoa, privando-a de decidir, retirando dela toda e qualquer possibilidade de ser livre. Então aquele que tem a dependência do álcool, ele não sabe dizer não ao álcool. Ele vai agir de acordo com as necessidades que o álcool provoca na vida dela. E a gente sabe muito bem o tanto que o álcool provoca desarmonia dentro de casa. Porque não é fácil a gente conviver com uma pessoa que não se pertence mais. Com uma pessoa que não é capaz de decidir por ela mesma. E eu nunca vi um fruto positivo na vida de um alcoólatra. Vindo do álcool, nenhum fruto é positivo. É por isso que ele é radicalmente ruim. É claro que eu não estou falando de você beber de vez em quando uma cerveja com seus amigos, uma taça de vinho, mesmo que até Jesus gostava do vinho, foi o primeiro milagre que ele realizou. O primeiro milagre que Jesus fez não foi ressuscitar os mortos, não foi curar um doente, foi devolver a alegria a uma festa. Jesus gostava de uma festa, porque ele sabia que a festa é importante à vida humana. É importante o coração humano se alegrar, estar com os amigos. Jesus sabia das coisas. Era um homem de bom gosto. Ele multiplica o vinho justamente para nos demonstrar que a alegria deve fazer parte da nossa vida. Mas a gente sabe que o limiar é muito estreito. Entre um copo de vinho, uma taça de vinho, uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma quinta, a gente sabe muito bem. O alcoólatra é aquele que não consegue estabelecer um limite para as taças de vinho. Uma pessoa que bebe socialmente para viver essa alegria, essa descontração que uma taça de vinho pode nos trazer, é aquela pessoa que está no controle da situação. Quando uma pessoa começa a depender deste álcool para ser feliz, então nós já estamos falando de um vício se estabelecendo. Porque as toxinas, as substâncias tóxicas, elas provocam isso nas pessoas. Uma sensação de alegria, de descontração, de leveza. A maconha faz isso, a cocaína faz isso, o LSD, o crack. É como se fosse um esquecimento da realidade. Então a vida daquela pessoa é tão ruim que ela busca uma droga para poder aliviar o peso que a vida tem. Nós não estamos falando de uma realidade fácil de ser administrada, porque a partir do momento que o cérebro fica dependente dessa substância, já precisa de um tratamento. Valquíria, muitos lares são destruídos porque os pais ou as mães, porque existem muitas mães alcoólatras também, eu já vi muito de perto situações em que o contrário acontecia. O pai não era alcoólatra, a mãe era alcoólatra. Muitas famílias são destruídas pela violência que provém do álcool, justamente porque faltou a sabedoria de reconhecer, no momento em que este processo estava acontecendo, que ali estava se estabelecendo uma dependência. Minha filha, você já tem um quadro estabelecido. Um pai dependente do álcool,
provocando estragos em vocês. Primeira coisa, se existe agressão física, isso é caso de polícia. Homem nenhum. O sacramento do matrimônio não pode ser um esconderijo para a agressão de homens a mulheres. Denunciar à polícia quando existe uma agressão física, e sobretudo quando isso vai se repetindo, é uma obrigação do filho ou da mulher que sofre essa agressão. Sabe por quê? Os homens precisam se responsabilizarem pelas suas atitudes. Tem muitos homens que viram verdadeiros monstros dentro de casa porque eles não são denunciados, porque as mulheres passam tudo sozinhas, porque os filhos, com medo de denunciarem o próprio pai, provocam a ele um mal pior, porque vão dando a ele o alimento que faz com que ele se torne cada vez pior, cada vez mais agressivo, que é justamente a clandestinidade. Eu não sei se no caso de vocês existe essa agressão física. Se há, dentro dos nossos lares, agressões físicas, nós precisamos procurar a justiça. Isso precisa parar. As nossas mulheres não podem continuar sendo agredidas dentro das nossas casas, debaixo dos nossos lares e protegidas pela pseudo-compreensão de que, por ser o nosso marido, por ser o nosso pai, por sermos casados e por sermos cristãos, nós não podemos denunciar a agressividade que acontece dentro da nossa casa. Eu tenho certeza que se Jesus encontrasse uma situação dessa, ele iria relatar assim: entregue à justiça e lá vamos resolver esse problema. Agora você fala de uma outra realidade, que é justamente como estabelecer com esta pessoa, como fazer para que a minha relação de filha com meu pai lhe prive, ou melhor, lhe barre no momento em que ele vem julgar sobre mim os seus lixos. Minha filha, toda a realidade difícil que nós temos dentro de casa precisa ser enfrentada. Muitas vezes as coisas dentro de casa não são resolvidas porque nos faltam a formalização do enfrentamento. Não é quando seu pai estiver bêbado que você vai ter essa conversa com ele. E o melhor seria, Valquíria, se toda a família reunisse, convocasse o pai. Pai, nós queremos uma reunião com o senhor. Formalizasse o enfrentamento. E a partir do momento em que estão todos juntos, vocês vão dizer a ele que vocês não são obrigados a aguentarem as consequências das agressividades, as consequentes agressividades do álcool. Que vocês estão ao lado dele, que farão tudo por ele, porque o amor cristão nos pede isso, nos sugere isso, que vocês farão, que vocês não desistirão dele, que vocês irão até o fim, desde que ele queira o tratamento. Eu não posso curar o outro com um amor que não pede responsabilidade. O amor, o verdadeiro amor, coloca responsabilidades. Amor não é passar a mão na cabecinha e dizer, está tudo bem, será assim sempre, eu vou ficar ao seu lado eternamente. Não. Amor consiste em nós exigirmos uns dos outros o comprometimento de fazer com que cada vez mais o espaço da nossa casa seja favorável à nossa alegria. É como multiplicar o vinho, é fazer o mesmo que Jesus fez. Valquíria, vocês precisam multiplicar na sua casa a verdadeira alegria. Vocês precisam multiplicar na casa de vocês a verdadeira harmonia. E o pai de vocês precisa estar consciente que ele, ao invés de multiplicar o que é bom, ele está multiplicando o que é ruim. Ele precisa ter consciência das consequências que o vício está trazendo para vocês. Não dá para a gente passar uma vida inteira, minha gente, convivendo com os nossos alcoólatras, convivendo com os nossos viciados, sem fazer este enfrentamento no momento em que eles estão lúcidos e exigir deles uma tomada de posição. Você sabe que meu pai parou de beber assim, né? Eu me recordo como se fosse hoje. O meu pai não foi um alcoólatra a vida inteira, ele teve uma fase da vida dele, tadinho. Dificuldades, muitas dificuldades financeiras, muito sofrimento. E o álcool veio como uma
solução, uma falsa solução para ele. E eu me recordo que era um dia de manhã, eu estava saindo para a escola, depois de um final de semana muito difícil. Porque quem tem um alcoólatra dentro de casa sabe o que significa um fim de semana. É o fim de semana que a gente fica com medo de que todas as coisas ruins aconteçam. São os dias da insegurança, em que você fica o tempo todo acuado com o medo do que pode acontecer, porque o alcoólatra, ele pode muitas vezes ficar violento, ele pode muitas vezes fazer o que ele jamais faria se ele estivesse são. E depois de um final de semana, de brigas, de confusões, eu me lembro que eu estava saindo para a escola, o meu pai estava sentado na mesa do café, me lembro como se fosse hoje. E eu trêmulo, porque imagina eu, um menino de 7, 8 anos, me encorajando para dar um conselho ao meu pai. Não é fácil. E aí eu pedi a ele, posso falar uma coisinha com o senhor? Aí ele me olhou assim assustado, com aquela cara de ressaca, né? A ressaca moral, de saber que errou. Aí foi nesse momento que eu pedi a ele. E com muita simplicidade eu expliquei a ele tudo o que o álcool dele provocava em nós, em mim, na minha mãe, nos meus irmãos. E foi incrível a transformação que meu pai teve depois daquela conversa. Claro, ele teve recaídas, mas ele nunca mais olhou para mim do mesmo jeito. Porque eu me posicionei. Embora eu fosse um menino, eu disse a ele, eu fiz a experiência do enfrentamento, eu formalizei a conversa e o meu pedido de socorro. Eu formalizei o enfrentamento. Eu disse a ele uma realidade que me ocorria e que talvez ele pudesse nem, claro, percebia, mas ele não tinha tido ainda o meu respaldo. Ele não tinha escutado de mim que ele não podia contar comigo para ser aquele homem que ele estava sendo. Ele não tinha o meu respaldo. Eu estava oferecendo a ele o meu coração de filho para pedir a ele um único favor: que ele fizesse a parte dele dentro de casa. Que não adiantava ele trabalhar e nos dar o sustento do dia a dia se ele negligenciava o sustento da alegria, a multiplicação da harmonia, que nós como famílias deveríamos viver diariamente. Uma família é mais feliz à medida em que cada filho, cada pai, cada mãe, cada irmão, cada tio, enfim, avô, avó, aquelas pessoas que constroem o cotidiano de uma casa. Uma família será mais harmoniosa à medida em que cada um de suas partes fizer a sua lição de casa, a parte que lhe cabe. Não tem como você esperar que uma família seja feliz a partir de uma única pessoa. O empenho não pode ser de uma única pessoa. E às vezes, Valquíria, o que nos falta é isso. É a gente dizer a ele, no momento em que ele pode ouvir, que o que está acontecendo não nos favorece. E você tem toda a razão. Nós não somos o depósito de lixo do outro. Nós não podemos aceitar essa condição. O outro erra e nunca alguém diz a ele que aquele erro está prejudicando as estruturas da casa. Porque às vezes o outro pode até ter a consciência de que está errando, mas lhe falta a formalização do pedido de socorro. E um filho sim tem o direito de pedir ao pai que ele faça, chamar a responsabilidade do pai. O filho sim tem o direito. É uma inversão de papéis. É uma inversão de papéis. Mas se os nossos pais não estão se comportando como adultos, cabe a nós pedir a eles esse comportamento. É lamentável. Esse processo de imaturidade cada vez mais crescente em nosso meio, as pessoas estão se casando muito imaturas, estão estabelecendo famílias, vínculos familiares muito cedo, sem nenhuma maturidade. Isso tem prejudicado demais. Isso tem feito com que cada vez mais
as nossas estruturas sejam frágeis e fiquem fragilizadas e gerando outras estruturas frágeis. Porque um filho que não teve o aconchego de uma família, que não aprendeu a construir essa harmonia no dia a dia pela colaboração, porque o modelo familiar é de colaboração. Todo mundo precisa colaborar um pouco, até financeiramente. Me lembro, lá em casa sempre foi assim. Um filho pagava a água, um filho pagava a luz, o outro ajudava a comprar a alimentação, alguém pagava o açougue, era assim. É justo. A colaboração faz com que a gente se sinta parte integrante do todo. Mas não é só financeiramente, não. É a colaboração afetiva. Como é que eu posso colaborar afetivamente para minha casa ser uma casa feliz? Como é que eu posso fazer para que o meu lar seja um ambiente harmonioso? Eu não posso esperar isso só do outro. Eu tenho uma parte que me cabe. Seria uma imaturidade da minha parte dizer que os outros construirão um lar feliz para mim e que eu tenho o direito de soltar todas as minhas farpas, todas as minhas ferpas. Não é assim que funciona. É a colaboração. Eu colaboro para que o meu lar seja harmonioso. O meu pai colabora. E aí que é interessante, minha gente. Imagina, às vezes você tem os filhos todos no espírito de colaboração e um pai lá desgarrado, fazendo tudo como se fosse uma criança de 2, 3 anos, sem nenhuma responsabilidade, sem nenhuma consciência. Está na hora da gente acordar. Qual é a colaboração que você dá do ponto de vista afetivo à sua família? Como é que você ajuda a sua família a ser mais harmoniosa? Qual é a parte que lhe cabe neste milagre de fazer um lar ser feliz? Se a gente não se responde com sinceridade a essa pergunta, a gente fica alheio ao nosso papel. Quando a gente responde com sinceridade a esta pergunta, a gente tem a possibilidade de analisar o nosso jeito de ser. Qual é o meu papel? Como eu colaboro afetivamente na harmonia do meu lar, para a harmonia do meu lar? Aí você entra no coração desse evangelho que nós começamos o programa hoje, que é justamente o espírito cristão, que é esse que me faz estar o tempo todo na busca de construir harmonias ao invés de semear ódios. O espírito cristão precisa perpassar as nossas relações humanas. Essa regra que o evangelho me coloca e que é tão difícil de ser alcançada: dar a face quando alguém nos bate, devolver o bem àquele que nos faz o mal, dizer palavras benditas àquele que nos amaldiçoa. Essa regra, quando ela é assumida dentro de casa, você pode ter certeza que ela é profundamente revolucionária. Porque o mundo que nós queremos transformar começa dentro do nosso coração. E se o nosso coração está transformado, a nossa família também será transformada por ele. Derrame o Deus Todo-Poderoso sobre o nosso coração, sobre a nossa vida, a sua bênção. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a semana que vem, se Deus quiser.